Sobre os assuntos do Supremo, as ausências, as presenças. Mas só para tirar uma dúvida, Débora, o que você tem ouvido por aí? Que Lula deve estar presente? Porque por enquanto não teve a presença confirmada, né? Não, o presidente Lula vai sim, Elisa. Inclusive, havia uma expectativa se ele ia conseguir ir ou não, porque ele fez, né, agora no final dessa semana, a cirurgia de catarata no olho esquerdo. E aí estavam na expectativa se ele ia estar pronto, recuperado para participar dessa cerimônia. E sim, a informação que a gente tem é que ele já está bem, ele já até ontem, inclusive, fez uma consulta, né, após a cirurgia de catarata para ver se estava tudo bem, o pós-operatório, né, aquela consulta de pós-operatório, está tudo bem, então ele está liberado para participar, sim. Especialmente no judiciário, é uma presença que o presidente Lula faz questão, né, um evento que ele faz questão de fazer. Por quê? Até em contraponto do que foi a relação do então ex-presidente Jair Bolsonaro, né, quando presidente, com o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Lula, ele faz questão de marcar essa diferença, esse contraponto, né? Se colocar ali em favor da institucionalidade, do respeito entre os três poderes. Então, como você disse, né? A questão da foto, aquela foto que sempre tem no começo do ano, ele com as autoridades, isso é muito importante e significa muito. Até porque, vamos lembrar, nesse ano eleitoral, o que vai estar presente novamente na campanha de Lula? Estará presente novamente na campanha de Lula a defesa da democracia, sim, de dizer, olha, se a direita voltar, a extrema-direita está voltando e podem colocar, então, a democracia sob risco, em perigo, a defesa das instituições. Agora, a gente sabe que esse judiciário, a presidência do Edson Fachin nesse ano tem um desafio muito grande, que é o quê? Defender, resgatar, tentar melhorar um pouco, dar uma limpada na imagem do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele propôs, de uma maneira, a gente pode dizer, até de certa forma atabalhoada, a questão do código de conduta, né, dos ministros do Supremo, porque daí isso aí criou um problema interno grande ali, né, no espírito de corpo entre os ministros, parecendo assim, nossa, mas aí o Fachin está dizendo então que tem ministro que não sabe se comportar e que precisa de um código de ética. E aí ficou aquele clima, mas então o desafio é Fachin também defender, né, a institucionalidade, a instituição Supremo Tribunal Federal, não jogar os colegas aos leões, né, e tentar, de alguma maneira, porque ele queria marcar, fazer que a presidência dele fosse marcada por essa questão da ética, né, da boa conduta. Porém, é difícil, porque ele precisava ter feito ali, criado eventualmente uma comissão, uma discussão interna para trazer, e não trazer de baixo para cima. Isso até é uma queixa de ministros do Supremo. Agora, a gente pode esperar, então, amanhã, né, durante esse evento, um clima bom, um clima ali entre estadistas, né, entre republicanos, ali uma coisa republicana. Então, essa interação entre os poderes. E sim, o presidente Lula vai e faz questão de ir para marcar mesmo essa diferença, especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, eu estou te ouvindo aqui, Débora Bergamasco, e vendo já várias informações, notícias que vão chegar. Já também tem a apuração de Daniel Rittner sobre um manifesto lançado por entidades, por código de conduta no Supremo. É incrível como esse assunto... Aliás, Bergamasco, até super no improviso aqui, você avalia que o presidente da casa vai conseguir tirar do papel esse desejo de haver um código de conduta? Tem clima no Supremo para conseguir fazer, de fato, validar esse código de conduta? Sinceramente, não, eu duvido. Eu duvido porque não pode ficar parecendo como uma coisa, digamos assim, professoral, sabe? Olha aqui o exemplo a ser seguido, porque isso é admitir que tem ministros que não têm uma conduta condizente com o papel que eles exercem. Então, é muito complicado. Quando ele pode jogar essa discussão, trazer essa discussão. Agora, sair do papel, Elisa, olha... Acho muito difícil mesmo, assim, conversando com ministros, eles estão super resistentes, não gostam dessa ideia, dessa maneira. Você sabe que eu até conversando com pessoas próximas a Jorge Messias, que deve ser, né, o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, depois que passar na sabatina, e ele disse para pessoas próximas o seguinte, ele falou, olha, na minha opinião, essa história de
código de conduta é legal, é bacana, mas deveria começar a ser discutida numa outra instância, sabe? Fazer uma comissão, várias contribuições da sociedade civil, de juristas, etc., para dar aquela cara de que está fazendo, mas sem ser algo imposto, sabe? Como se Edson Fachin fosse o guardião dos bons costumes. Então, acho muito difícil. Acho que eles vão dar uma enrolada nisso. Interessante. Até por causa do timing, né? Essa coisa Banco Master, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, talvez fique muito personificado, né, em cima desses casos. E a gente está falando de um Supremo que tem 11 cadeiras, ou deveria ter, né? Em breve teremos essa 11ª cadeira ocupada, que por enquanto está só empoeirada mesmo à espera desse indicado que ainda vai passar por uma sabatina, Jorge Messias, para chegar, de fato, ao Supremo Tribunal Federal. Débora, obrigada, hein, por esse olhar macro nessa retomada de trabalhos em Brasília. Já já a gente conversa com a nossa âncora, Débora Bergamasco.